Então, vamos mentalizar a imagem do nosso governador espiritual e agradecer a ele e a Deus pela oportunidade desta encarnação. Agradecer neste momento a equipe espiritual do céu, que também se faz presente, aqueles espíritos que também são trazidos para o estudo e que participam conosco ativamente. Agradecer essa oportunidade ímpar de estudo e de aprofundamento nos ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe sobre a tutela do Cristo. Obrigado, Jesus. Graças a Deus que assim seja. Obrigado, André, pela prece, Bem, né? Hoje, mais uma vez, a gente está reunido. Hoje eu estou meio ruim da garganta, então vou falar pouco. A gente está reunido para fazer o nosso estudo semanal do livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, que quem vai apresentar é o Alexandre. Então, Alexandre, está com você. Então, bom, agora nós vamos lá. Eu vou entrar no PowerPoint, você vai me orientando aí, João, para poder colocar ele na tela. Vamos lá? Pum. Como é que eu faço aí, João? Você vai na tela que você está vendo a gente e vê um botão embaixo, verdinho, Share Screen. Share Screen, compartilhar a tela. É um botão que fica um pouquinho do meio para a esquerda, um pouquinho para a esquerda. Espera aí, deixa eu ver aqui. Na nossa tela aqui, Share Screen, tá? Tá, clica nele. Quando você clica, aparece um monte de Cliquei. arquivo que está aberto Sim. aí no seu computador. Clica no arquivo que está o PowerPoint que você selecionou. Certo. Clica, assim que você clicar, aperta o botão Share. Certo. Apareceu lá. E agora? Tá aparecendo. Agora, clica no botãozinho embaixo, a apresentação de slides, que é embaixo. Aí, um pouquinho. Clica Essa nesse tacinha aí, aqui? nesse. Nesse? Tá. Não, no outro, Não, do no lado outro, tá. direito. Aí, Apresentação de slide, isso, tá. aperta. Apertei, tá pensando. Pronto, apareceu. E agora? Apareceu para você? Apareceu. Para nós não, né, André? Falta mais alguma coisa. não, talvez ele esteja vindo. Vamos ver se já apareceu Não, para não. Quando acontece isso, Não, ele tem que compartilhar a tela da apresentação, não do arquivo PowerPoint. Vai aparecer dois arquivos. Clica de novo no share screen, Alexandre. Vamos ver se você consegue. Acho que não Vamos ver vai se dar, mas. não vai dar. Ó, tá aparecendo tudo aqui para mim já. Não, mas para nós não. Não, tá. Vamos voltar na tela. Eu não sei se você vai conseguir fazer, porque o que É, tem que fazer é o seguinte: vê se você me entende, André. Eu já expliquei para o Vitor sabe. É compartilhar a apresentação do slide, aí vai ficar a tela inteira do slide. E aí você vai com o Alt Tab até chegar no arquivo que está aberto o aplicativo do Zoom, que é essa tela que nós estamos vendo. tá, Quando ó, tá. chegar, no Alt Tab, quando você chegar no Zoom, você clica no Share Screen de novo, fecha o compartilhamento, Alexandre. Fala, pode falar. O que eu vou fazer agora? Fecha o compartilhamento, para de compartilhar a tela. Então, a página. Então, vamos começar. Dínamo espiritual. O dínamo espiritual pode ser entendido como energia vital, que permeia todos os seres vivos. Essa energia é considerada fundamental para o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Aí, pessoal, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Eu gostaria de falar algumas coisas
que lá no fim vai ser o fecho da minha apresentação. Então, aqui é assim, ó. Quando nós que somos praticantes da doutrina espírita, aqueles que eu não sei se vocês, algum de vocês, se vocês são passistas, e quando chega uma pessoa no centro, com todos os seus problemas, que geralmente o pessoal que procura no centro espírita, geralmente são pessoas que têm problema. Raros são aqueles que gostam de estudar, que gostam de frequentar a doutrina. Então, os passistas de hoje talvez não tenham muito essa afinidade, como eu estudando esse livro, a gente vai analisando, e você percebe que tem uma palavra muito importante aqui, que significa equilíbrio, para considerar, não, para o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Então, nós que temos essa doutrina, que estudamos essa doutrina, nós devemos mostrar para essas pessoas que chegam ao centro espírita que quando ela vai sentar numa cadeira e tomar um passe, que nós estamos falando de energia nesses capítulos todos, a pessoa tem que sentar na cadeirinha ali e se concentrar em si mesmo, se aprumar no equilíbrio espiritual dela, porque as pessoas chegam tão desequilibradas, quando você vai tentar explicar para ela que, primeiro, ela vai sentar ali na cadeirinha de passe, e o passista precisa ter muita moral, né? Ele tem que ser uma pessoa super equilibrada também, ele vai colocar sua energia nessa pessoa que está ali. E essa pessoa que está tomando passe, a gente tem que orientá-las para pensar em si, para ela poder se equilibrar. Porque muitas vezes eu percebo isso dentro do centro que eu frequento, que as pessoas sentam ali na cadeirinha para tomar o passe e elas ficam pensando no vizinho, no cachorro, no tio, na sogra, na tia, em qualquer pessoa, só que ela esquece de pensar nela, de se equilibrar primeiro. Porque eu acho que nós espíritas, a gente está esquecendo um pouco desse caminho, sabe? De mostrar para as pessoas também que a doutrina espírita ela é para o nosso equilíbrio espiritual. A doutrina dos espíritos é assim que eu entendo, tá? Então, essa ressalva que eu queria deixar bem claro, e espero que vocês também passem isso para as pessoas. Talvez eu tô levando isso como uma importância muito grande, por ser passista há 15 anos, e eu trabalho dentro na sexta-feira, dentro da mediunidade, e as pessoas esquecem desse detalhe, porque com o tempo você vai. É como se fosse uma máquina da paz, entendeu? E as pessoas esquecem de passar essa grande oportunidade de mostrar que o equilíbrio espiritual é muito importante para todo ser humano. Se ele não tiver equilíbrio espiritual, ele não consegue se manter em qualquer lugar, que eu digo, tanto numa casa espírita, como nas suas casas, como no seu escritório, aonde for, tá bom? Então vamos lá. Ô, Alexandre, Diga. esse trecho também é interessante porque ele faz lembrar quando a gente estudou lá atrás, já, né, nesse estudo de quarta mesmo, os centros de força, né, Sim, que no hinduísmo eles chamam de chakras. Então, sim, os centros de força são exatamente isso, é como se fosse um dínamo, é uma usina de energia que capta a energia do fluido cósmico universal e transforma em energia vital, né? Que nem ele fala exatamente. aqui, né? É. Eu pus até aquela figura ali, né, para mostrar mais ou menos que a gente imagina como é que ela seja, né? Então, tá ali mais ou menos para ilustrar um pouquinho a, a nossa apresentação. Bom, então, continuando. Ainda. Ou não, não é lá, eu tinha que continuar lá. Volta lá, João, por favor. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcite, opor-se, né, ou resistir, contra as realidades do espírito, é imperioso, quer dizer, ser obedecido, convir que, no comando das associações atômicas,
sob a perquisição ou pesquisa do homem, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. Pode virar, João. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardo consigo no laboratório das células, em que circulam e se harmonizam. A propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com a capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, olha, o espírito encarnado e desencarnado, né, lá em cima, na essência, pode ser comparado a um dínamo. Então, olha quando você começa a ler esse capítulo, você percebe a energia que nós possuímos também, né? Quando você usa a energia para o bem do próximo. Eu estou encarando esse capítulo passando tudo para o lado mais espiritual, tá? E aqueles que quiserem dar uma pincelada aí, por favor. E eu pus aquele dínamo ali, não sei se vocês estão enxergando direitinho, né? É um bem simples, para a gente poder comparar, mas eu falo assim, isso comparado com a nossa energia, não dá nem para... Não chega nem um milímetro, do que a gente tem de tudo nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso corpo. Vamos continuando. Gerador elétrico. Recordamos que o motor se alimenta de corrente elétrica, fornecida pelos recursos atômicos do plano material. E para simples efeitos de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembramos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Não é uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida, sob forma particular, se converte em energia elétrica. Aí eu gostaria que algum de vocês me ajudasse a dar uma pincelada nessa parte, por favor. Os engenheiros, de preferência, ou quem quiser. Eu não sou engenheiro, mas eu entendo que a força Eu acho motriz. interessante. Fala, Márcio. Não, pode falar, depois eu falo. A força eletromotriz é aquela que gera o movimento, e a partir dessa força, ele consegue mover o mecanismo do gerador elétrico e transformar essa força eletromotriz numa força de energia elétrica, né? Para poder, a partir dessa energia elétrica, movimentar máquinas, né? Equipamentos que utilizam essa alimentação elétrica, né? Eu entendi isso. Quer falar, Márcio? Na verdade, eu vou expressar minha ignorância, talvez, e minha incompreensão. Eu não consegui entender esse texto, porque eu vou dizer o que eu entendi, vocês me corrijam se eu estiver errado. Márcio, você pode falar um pouco mais alto? Eu não estou te ouvindo. Peraí. Não me lembro. Melhorou? Deixa eu ver, fala. Melhorou Tá um agora? pouco. Sim. Melhorou, Márcio, pode falar. Melhorou. Então,
Eu não sei se eu estou confuso demais, se eu não entendi, se realmente essa questão do motor que é alimentado pela corrente elétrica material aqui, Oi, né? Aulos. Que bom que a Ana passou então, né? E diz aqui É, assim que para a transmissão da força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, que a força eletromotriz, né, do médium, imagino, é uma força que não é automática, mas de uma característica do gerador. Não entendi nada. Vou ser muito franco. deixa eu Entendi por mim. fazer um comentário só no que eu não sei se é isso que o Márcio perguntou, mas o Alexandre falou uma coisa interessante. Então ele está comparando, né? Ele vai entrar numa parte agora, se não me engano, do slide, que é sobre gerador elétrico. Para falar a verdade, nesse item gerador elétrico, ele está falando mesmo só de gerador elétrico, que ele vai fazer uma Sim, comparação. sim. Então, anterior, ele disse que nós somos como um gerador elétrico. A gente transforma energia psicofísica em Sim. ondas mentais, né? Ele falou isso. E aí ele está entrando na parte de gerador elétrico, na qual ele explica, né, que você é um conversor de energias. Então, por exemplo, a turbina hidráulica, né, a água faz rodar o rotor, né, e o rotor é acoplado a um gerador que vai rodando num campo magnético e produz a energia elétrica. Ele vai esmiuçar isso mais nesse campo. Ah, ele vai mais à frente explicar, né? Vai falar da Ah, diferença de então. potencial, do fluxo de corrente e tudo mais. Mas pelo que eu entendi do que ele falou até agora, é que nós também somos, guardadas as devidas proporções, nós somos como um gerador, que nós Ah, transformamos energia psicofísica em mento sim. eletromagnética, é isso o termo que ele Isso, usa? isso, Ah, então vamos lá. exatamente. Só Legal. um detalhe, ele está falando agora só do gerador elétrico, como disse o I- Vitor. Depois, Isso. na sequência, ele vai falar do gerador da energia mediúnica. E aí ele Sim, vai O, comparar um com o outro. Por enquanto, ele só está Isso. abordando o gerador elétrico. Agora, com Entendi. relação à força eletromotriz, só para fazer uma analogia, por exemplo, a força da água numa queda d'água, nessas usinas hidrelétricas que nós temos no Brasil, ela faz gerar, ela faz girar, né, aquele gerador gigantesco para gerar Não, energia. Do mesmo jeito que isso. aquelas energias eólicas, que aqueles As pás. rodemoinhos, moinhos. aquelas pás, elas vão girando. Então, isso é a força eletromotriz, que é a força do movimento. E a partir do movimento, ele vai girar o Eletricidade. gerador e transformar e converter em energia elétrica. É o que eu entendi. O, isso. o Alexandre, só para eu Perfeito, Oi. entender Alexandre. que eu não sou da coisa, olha, ô Vitor, quando fala em gerador, não é o elemento que gera a força, porque você O falou que gerador, transforma. ele converte, né? A turbina ela converte energia hidráulica em energia mecânica, Não, que por sua peraí, vez é energia elétrica. porque gerador, etimologicamente, significa o Deixa eu elemento colocar que ali. gera, do qual se origina alguma coisa. Não Sim, é Sim, sim. isso? Sim. isso. Quando a gente fala, por exemplo, Gerador a é, diesel. na bicicleta que o Alexandre projetou, quem é o gerador do movimento ali? É É, o cara pedalando. Sim, Agora, o é, dínamo, ele não está acumulando energia que foi produzida pelo gerador, não é isso? é que antigamente você colocava tipo um ímã na roda da bicicleta e o pneu, na hora que ia girando, ele passava por ele ia fazendo rodar o dínamo que ficava na bicicleta e esse dínamo Eu tinha a minha produ, bicicleta em Tobi produzia, era isso, assim, produzia energia elétrica no farolzinho que tem na acendia a frente. luz, acendia o Isso. farolzinho. Isso. Então, por exemplo, Então, a gente escuta muito esse termo, gerador a diesel. Então, você tem um motor a diesel, né, que você liga ele e ele produz, né, ele faz virar um mecanismo mecânico que produz uma energia elétrica que alimenta, sei lá, um hospital.
né, por Então, exemplo. mas quando você fala gerador a diesel, é é É outra outra força motriz. coisa ou é o mesmo gerador? Ou é o É, mesmo? a Ele vai força ele vai motriz é o gerar diesel. eletricidade, correto, Vitor? Ou tanto um Sim, como o outro. isso. Né? A Não, mas força espera motriz é aí. o diesel. Espera aí, o Vitor, gerador, ele Sim. gera e transforma? É, Posso ajudar um pouco? pode. Ah, o gerador, ele pega uma força eletromotriz, uma força de movimento e transforma em energia elétrica. Ele gera energia Gera elétrica. energia Só que elétrica. para ele funcionar, tem que vir essa força eletromotriz. Por exemplo, Ah, então a palavra gerador para ele está gerando a força elétrica ou eletromotriz. exato, o alternador de um carro, ele está ligado no giro do motor. O motor está ligado, Isso. está consumindo gasolina, é a energia que usa o motor para girar. E à medida que ele gira, ele recarrega a bateria. A bateria sem alternador, ela não ia durar nada. Teve um dia que eu estava voltando de Tubi e em Campinas acendeu a luz do alternador do meu carro. Eu falei, agora vai acabar, a qualquer momento vai acabar a bateria. E eu cheguei até a Avenida do Estado, em São Paulo. Então, o que significa que o gerador ele precisa de uma força eletromotriz e ele tem um mecanismo que essa força faz ele girar e gerar uma energia elétrica, uma corrente elétrica. Não é isso, O Vitor? gerador é um conversor de energia, converte uma Ah, fonte de energia em outra. entendi. Certo. Só deixa eu então falar mais uma coisinha. Eu acho que a minha dúvida foi justamente essa que o João esclareceu bem. É que eu achava que aqui ele já estava definindo toda a questão da força mediúnica em relação à transmissão da matéria mental, né, e da transformação disso. Então a grande confusão foi essa. Mas achei muito legal o que o João falou e o Vitor. E eu destaco aqui para clarear, ver se eu entendi bem, que o Vitor falou, uma usina hidrelétrica, a água cai, então é a força hídrica, que bate nas pás, aí se transforma numa força mecânica, uma energia mecânica, e aí a conversão em energia elétrica. É isso mesmo, né? Não, tudo bem. Vamos lá. Legal. João, vamos tocar o barco agora. Acho que agora deu certo. Vamos lá. O aparelho, agora vou complementando, né, o que a gente disse. O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Figuramos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se desde então a diferença de potencial existente. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por indeterminado do qual se nutra constante o fluxo eletrônico entre um e outro, de vez que a corrente circulará no condutor, em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não entendi. Agora estou mais nervoso ainda, porque a doutora Ivene entrou, agora essa parte eu fiquei meio confuso, então gostaria que Alexandre, eu não entendo explicasse. nada disso aí, nada, zero. Agora Alexandre, me deu um nó no cérebro agora. Alexandre, deixa eu fazer um comentário para abrir essa discussão. Vou citar o André aí para ele
para ele entrar o também. André para ele. Então, olha só, no ano de 2004, 20 anos atrás, eu estava no terceiro ano de faculdade, tive uma disciplina chamada eletricidade que, coincidentemente, eu fiz com engenharia ambiental. Era toda quinta, 7 horas da manhã, e teve uma parte disso aí. Então, eu fui atrás, disso que ele falou no texto, eu fui Certo. atrás, e quando você digita no Google, ele não fala isso por quê? Porque isso que ele traz no livro é aprofundado, né? No Google você tem coisa mais superficial. Então, o que ele está falando? Que o gerador ele produz corrente elétrica, quando, na verdade, ele provoca uma diferença de potencial entre dois polos, e dessa diferença de potencial nasce um fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica. Entendeu? Então, para ter essa transmissão, o gerador alimentar algo, o gerador está ligado, ele promove uma diferença de potencial para ter esse fluxo de corrente elétrica ou fluxo de elétrons. Tá? Então, no próximo item, ele vai fazer essa analogia com a questão mediúnica. Mas foi isso aí que ele quis dizer. Porque ele podia muito bem falar, não, o gerador gera energia elétrica. Acabou, e tá certo. Só que ele foi além, né? Ele falou de diferença de potencial. E esse troço aí, ele é mais... Ele é um conhecimento não superficial. Eu digitei no Google e você não encontra muito bem isso explicado, entendeu? Exatamente. E é interessante que eu falei, por que André Luiz começa, né, começa a falar para Chico, escreva aí essa parte para Valdo. Eu falei, por que isso, né? Mas quando você começa a estudar em grupo, que é o gostoso, a gente vai tendo um clareamento do que está acontecendo, porque dá um nó na cabeça. Agora, você falando já ajudou um pouquinho. E aí vou entender a parte que vai entrar depois do gerador mediúnico, né? Mas Só, aí houve essa confusãozinha um pouco aí, que eu fiquei meio perdido aqui. Mas obrigado, viu, Vitor? só um comentário que o Vitor falou. Interessante que a função do gerador elétrico é criar essa diferença entre o equilíbrio de positivo e negativo, né? Porque à medida que ele cria, ele estabelece uma corrente elétrica. Se essa diferença desaparece, fica igual, vamos dizer assim, o número de elétrons com o de nêutrons, extingue-se a corrente elétrica, deixa de gerar energia. É o que eu entendi também, Vitor. Não sei se eu estou certo. Pelo que ele falou, é o seguinte, ele gera diferença de potencial, e para compensar essa diferença de potencial, há um fluxo de elétrons que é a corrente elétrica e que vai alimentar, por exemplo, um hospital, uma casa, né? Ele deu uma explicação mais aprofundada, mas entendo que é isso mesmo que você falou. Né? Pelo que eu compreendi, ele deu uma aprofundada, porque agora ele vai fazer analogia, né? Ele vai falar, né? É interessante agora, ele vai trazer na questão mediúnica. Né? Eu fui seguir o conselho do Vitor e pesquisei aqui, acho que achei uma explicação razoável, que é a diferença de potencial elétrico, a diferença da quantidade de elétrons livres entre dois pontos, né? E que é a unidade é volts. E a corrente elétrica é o movimento de elétrons, isso que eu achei interessante. Corrente elétrica é o movimento dos elétrons visando equilibrar essa diferença de potencial. Então, acho que isso tem até um sentido interessante em relação à questão que a gente está estudando, né? Que é um movimento de elétrons que visa equilibrar essa diferença que é natural, né? Por isso que eu entendi. Vamos lá. Mas, João, pode continuar. Avança. Olha, o André não quer dar nenhuma pincelada, então eu pensei que o André ia entrar também nessa parte, mas Não, vamos continuar. O André está se a escondendo questão, ali. É, Estou me contendo aqui. Não, é que aqui é interessante o seguinte, e lá vai se repetir no próximo capítulo a mesma situação, inclusive sim, com os conceitos sim. desse capítulo. Para eu estar estudando o outro lá, eu fiz questão de primeiro estudar ele aqui. Essa primeira parte é interessante como o André Luiz coloca, porque o que ele está fazendo? Ele está explicando a parte da física. O que é Sim. um gerador elétrico? Questão da corrente, tudo isso que o Vitor falou aí, que o Márcio falou, que vocês falaram. É isso. O interessante, o tchan do caso, do livro, vem agora.
É Por isso. quê? Porque ele vai fazer a analogia no processo mediúnico. Quem é o gerador? Como que você mantém uma diferença de potencial, ou seja, para que a comunicação se mantenha. Então, Uhum. agora é que vai vir a parte. Então, Sim, essa primeira parte, ela é física, é elétrica pura, isso. física pura, né? A gente tem dificuldade, lógico. Eu fiz engenharia igual o Vitor, fizemos junto a disciplina, salvo engano, né? Há 20 anos atrás. Né? É. Então, assim, não dá para guardar tudo. Mas o que foi falado aí, eu entendo que é por aí. Mas eu acho que o principal que a gente tem que focar agora é o que vai vir agora, Correto. que é na analogia. Acho que agora que vai estar o. Agora eu vou me sentir mais confortável, porque tem a doutora Ivênia, você, o Vitor, o João, o Márcio. Então, O vamos lá. Alexandre, pode me Oi. tirar da sua expectativa, Não, porque eu sou da área da biologia. Eu não não é... entendo nada de eletricidade, nem de dínamo, nem agora que eu vou aprendendo aí com tudo isso que vocês estão falando. Imagina que Vamos lá. eu tenho medo de choque, só não imagina, então. Então, vamos lá. Gerador mediúnico. Gerador mediúnico. Aí eu pus uma imagenzinha ali que é interessante. É. Eu, pelo menos, dei uma... Né? Vamos lá. Idealizamos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas. Essa palavra aí, ela é complicada, viu? Ou fluxo de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivo e negativo, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Olha o nó que ele está dando na minha cabeça. Nossa Senhora. Eu vou só continuar esse parágrafo e a gente volta. Estabelecido um fio condutor de um para o outro que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium. A corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se, desde então, a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Ei, doutor André Luiz, dureza, né? Vamos parar por aqui e comentar, por favor. Agora é que ficou bom. Agora é que ficou legal. Não, agora é que ficou Agora, legal. sim, agora Vamos ficou ótimo. imaginar a tua figura Sim, lá, ó, o médium e sim, o comunicante. sim, Então, são dois campos, não é isso? sim, Dois campos distintos, fazendo analogia à questão elétrica. Ele deixa claro o seguinte, ó, associando o valor positivo e negativo respectivamente, ou seja, o comunicante, o desencarnado, é como se fosse o polo positivo certo? e o médium é o polo negativo. Ué, Até agora é isso que ele tá fazendo essa analogia. E deixa claro que o fio condutor, quem que é o fio condutor? É o pensamento de aceitação, ou seja, o certo, médium, ele está na rédea. Deveria, né? O médium educado, certinho. Então, o médium está na rédea. Tanto é que a gente vê na comunicação mediúnica claramente, o médium, como a gente fala, o médium dá a passividade, ou seja, ele permite. sim, Ele permite. Uhum. E se for necessário, corta-se o laço. Ele pode cortar, nós podemos pedir para ele cortar, ou a própria espiritualidade faz com que corte o laço, dependendo do tipo de espírito que está se comunicando. correto. Então, eu acho legal assim, a gente fazendo essa analogia. Então, dois campos, o desencarnado positivo, o encarnado médio negativo, e o que está fazendo a condução é a vontade de aceitação do médium. Quer dizer, o médium tem a rédea. Só que só isso aceitou, conectou, equilibrou, parou. Como é que faz para manter, segundo a parte anterior, a comunicação? A corrente elétrica, para ela ser mantida, o que tem que acontecer quando se equilibram as cargas? Tem que ser criado um diferencial de potencial, que é o que você vai ver agora, você vai ler agora. Sim, sim. Pô, Vamos muito continuar. interessante. O Alexandre, deixa eu só Pode falar uma coisa Por desse favor. pensamento de aceitação. Isso é em tudo na vida, né? No Sim, livro Libertação, de André Luiz,
Vocês lembram aquele caso da loba? Que Sim. chega uma mulher lá desencarnada, ela tem o perispírito todo manchado, porque ela articulou a morte do marido, ela também fez a morte de 4 filhinhos, deve ter sido através de aborto. E o Gregório, que é o chefe da falange obsessora, ele começa a desancar com ela. Então, ele fala, você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E André Luiz, aliás, Gúbio, que é o mentor, comenta que ela teve uma atitude de aceitação motivada pelo complexo de culpa. Então, aceitando a sugestão hipnótica do obsessor, ela mesma transformou o perispírito dela com a forma de loba. Porque ninguém transforma ninguém. Sim. Alguém aceitando a sugestão do outro, então promove a modificação no seu perispírito, na sua estrutura, né? Então, essa coisa da aceitação, ela gerencia toda a nossa vida, porque, por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos, o cara não tem que falar, você quer ser tratado, você quer ser ajudado. A atitude de aceitação ou adesão, ela tem uma amplitude enorme. Olha, eu fiquei boba de ver que até aqui no fenômeno mediúnico, né? Que coisa extraordinária que é isso. Exatamente. E por isso que eu deixei, desculpa, eu deixei bem aqui, em letra maiúscula, né? Pensamento É. dessa adesão, porque eu achei isso muito interessante. É muito interessante. E deixa eu fazer um comentário relacionado à parte anterior Pois que a não. gente leu. Quando falou de diferença de potencial elétrico, diz que eu vou exprimir da minha forma, né? Que existe aí uma geração, né? Uma transformação e há, na verdade, tipo de uma disputa, entre os elétrons de ambos os lados, né? E que a corrente elétrica nada mais é que o movimento desses elétrons visando equilibrar a diferença de potencial, como foi visto no tio Google, né? E o que eu achei interessante, cadê a página? Saiu? Subiu a página, João. Sumiu. Espera um pouquinho que eu já coloco de volta. Tá bom. E aí eu vejo que eu não faço a mínima ideia, também tenho medo de mexer em eletricidade, tomar choque igual o Alexandre. E sempre foi difícil para mim essa parte de eletricidade na física, no colegial. E lendo esse texto que sumiu, que o João está botando, esse aí, gerador, Voltou. eu percebi que no caso da física, quando falo dessa diferença de potencial, eu acredito que exista alguma coisa que faça que aquele fluxo se equilibre, né? E aqui eu vejo também que deve haver, até por parte da espiritualidade, um trabalho enorme para fazer com que esse vínculo se equilibre para que possa haver esse pensamento de aceitação. Não sei se eu estou errado. Tá certo. Eu acho que É o tá próximo parágrafo, salvo engano. certo. Vamos no próximo parágrafo que a gente vai entrar com ele agora, o que você está falando, Marcos. Pessoal, deixa eu fazer um comentário. Pode? Agora que a gente está entrando nessa parte, é bom a gente, né, fazer esse exercício de comparação. Então, ele explicou o gerador elétrico, ele falou de diferença de potencial, ele falou que a gente converte energia psicofísica, né, em mente eletromagnética, e ele falou em diferença de potencial, né, ele falou um monte de coisa. Então, agora a gente tem que fazer essas analogias, né? O gerador vai receber aquele fluxo de elétrons e funcionar. Né? Então, ele vai falar agora em fio condutor. Então, é interessante a gente fazer essa analogia do gerador mediúnico, né, com o gerador elétrico. Né? Interessante. O gerador elétrico, né, ele é um modelo que descreve um fenômeno. E a gente está vendo que esse modelo ele também descreve fenômeno mediúnico. Né? Interessante isso aí. Ô, Vitor, e o fio condutor deve ser sempre o pensamento, né? Isso. Aqui na matéria nós temos o fio, é o fio mesmo, né? Esse fio de cobre que a gente compra lá no CCE. Mas, né, proporcional,
em termos mediúnicos, é isso, né? É esse fio que conecta, que a gente lê nas obras, né? Na Gênese, por exemplo, que fala. Tem que ser o pensamento, né? Sim. E tem que para fluir médium, espírito e médium, tem que ter uma diferença de potencial, não é isso? Né? Então, quando ele fala aí os polos positivo e negativo, eu entendo que ele está falando dessa DDP, dessa diferença de potencial, que lá no gerador elétrico é medido em volts, Uhum. né? Exatamente. E, e tem um detalhe interessante, abrindo um parênteses nessa coisa, nós damos choque também, né, Vitor? Geralmente, eu sou uma pessoa elétrica, de vez em quando encosto nas pessoas, as pessoas levam um choque. Minha neta é uma delas, né? E é interessante que a corrente que a gente tem de eletricidade é uma coisa fantástica também. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Você deve Eu andar com o geralmente, pé arrastando, viu, Alexandre? ah, eu preciso parar de ficar no 320 e voltar para o 110. Aí eu acho que eu diminuir um pouco Você a gera carga. muito eletrostática, viu? Mas é Ô, interessante isso. Alexandre, acho que você tem que andar descalço na grama, na terra, É, É. porque a gente anda calçado, a gente não tem, como é que vocês sim, chamam de, é. aquele negócio da, como é que chama? Fio terra. Isso, É, o neutro é A o gente neutro, não né? tem mais fio terra, né? Sim. é. Não, mas é interessante isso, que nós somos também um gerador de, além de tudo, Acende a luz né? aí, Cris, é o do meio. É, um condutor de energia. Vamos lá. Pode É. continuar aí, João, por favor. Eu vou ler aquela outra parte. Aí, continuando, né? Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjunção, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de forças que, na questão em análise, é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, através do qual se evidencia incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro. Porquanto a corrente de forças mentais, destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço, circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. É aquilo que você estava falando, Márcio, É, isso mesmo. entendeu? E não sei se vai falar aí, mas eu imagino, pelo menos Ah, eu imagino, que há um trabalho muito grande da espiritualidade para provocar esse sim, equilíbrio, né? sim. Eu imagino. Ô, João, aí eu chego no meu 50%, eu posso esticar para a próxima aula, né? Eu acho que aí a gente podia dar uma paradinha, porque eu já estou meio elétrico já de tanta falar sobre isso, mas é interessante assim. Eu fiquei analisando essa primeira parte e eu entendi assim, não sei se eu estou errado. Lá no livro dos médios, se não me engano, a pergunta 254, uma delas lá, eu achei interessante isso, porque ele fala do pensamento, tá? Aceitação do pensamento. Kardec está junto com o vidente e um espírito, o zombeteiro, estava lá no teatro e, de repente, ele fazia o pessoal ficar alegre, feliz, levantava. E, de repente, esse espírito está no livro dos médiuns. Então, capítulo 5, se eu não me engano. Então, você vai lá e ele fala assim, de repente, tem duas senhoras assistindo a peça do teatro, duas felizes, e o espírito chega e fala, eu vou tirar essas duas vou deixá-las infelizes e vou fazer que elas vão embora no meio da peça. E Kardec pergunta para o vídeo, mas por que ele está fazendo isso? Simplesmente ele vai, faz isso e vai embora. Um espírito zombeteiro. Então, eu digo assim, o médium que estava junto com, por isso que eu falo, pensamento e aceitação. O médium que estava explicando para Kardec isso, eu achei disso como é que fala? Que os espíritos, eles estão aí vagando. De repente, pode acontecer isso, através do pensamento do médium que estava ali, ou realmente o espírito se conectou com ele pela aceitação dele, desse caso. Eu queria levar isso mais a profundo. Se alguém O puder Alexandre, explicar, eu acho pode. que nem sempre
Nem sempre o pensamento de aceitação Uhum. ele parte do nosso consciente, às vezes também do inconsciente. Certo. E a gente, por exemplo, você às vezes não quer entrar numa sintonia mais baixa ou num pensamento perturbador, e a gente acaba entrando. E você Sim. fala, eu não quero saber disso, mas parece que aquele pensamento, talvez no nosso banco de memória, a gente tem alguns ganchos. Eu assisti uma palestra da vice-presidente da AME Osasco, Uhum. e ela falou isso, que toda vez que no nosso psiquismo, especialmente no nível inconsciente, ela falou, ela fez uma metáfora, é como se a gente tivesse uns ganchos. Aí vem um pensamento, por exemplo, que mesmo conscientemente você não quer, mas ele entra no nosso psiquismo e se engancha ali, porque já tem o gancho. Entendi. Então, digamos, seria um pensamento de aceitação a nível inconsciente. Eu acho que ele pode acontecer assim, não sei. Eu peço que vocês deem a sua opinião, mas é bem porque a gente acha que nós estamos no comando da nossa vida o tempo todo a nível consciente. Correto. E não estamos, porque às vezes o nível inconsciente é como uma água fervendo, ele borbulha, vem aquelas coisas assim e oferece o gancho para esse pensamento que eu acho que deve funcionar assim. Mas aí o teu consciente, por isso que eu falo, quando você estuda, você pratica a doutrina, quando você estuda e você está interessado na doutrina e você segue, o teu subconsciente está naquela adrenalina, mas de repente você, opa, vamos supor, um exemplo simples que o Vitor sofre todo dia isso. Ele está na Dutra, o cara vai e fecha ele, que a gente tem a mesma rodovia aqui, eu em Guarulhos, ele em Taubaté. E é um perigo, os caminhões entram à esquerda, entram para a direita, e na hora você vai, daquela explosão de você, aí você, não, peraí, eu não posso chegar ao nível, mas eu acho que essa explosão que ela fala, eu entendo assim, que você dá aquela explosão, mas você tendo a consciência, quando você tem a consciência que você não, ali para, opa, peraí, eu não posso me deixar levar nesse patamar. Aí você volta de novo. O Alexandre, você Segundos. está certo, mas aí a gente tem que ter a força da vontade. Porque se a vontade é frouxa, ela não comanda, ela não consegue comandar o inconsciente, né? É o caso desse apego a drogas, a coisas que Isso, viciam. isso. Então, às vezes, os ganchos são tantos que o peso que fica pendurado neles, o consciente não consegue vencer, precisa de muita força da vontade, Com né? certeza. Por isso que eu acho que nessas coisas, quando se oferece um tratamento lá no Alcoólicos Anônimos ou em outras situações, o indivíduo tem que, pelo consciente, falar: você quer ser ajudado? Ele tem que falar sim, ele Sim, tem que mostrar a força da vontade, né? Você está exatamente. certo. No próprio Evangelho, quando fala do verdadeiro espírita, né, é aquele que procura com todas as forças inibir as suas más inclinações e tal. Mas o Sérgio Lopes, que é aquele psiquiatra, meu amigo, Sim. ele fala que são os pulsos do inconsciente. Porque assim, você pega o pulso aqui no seu braço, né? Você vê que Certo. faz tum, tum, tum. Então, são os pulsos. Então, assim, de repente, os pulsos dá aquela sobe aquela ondinha lá para cima, rompe a barreira Consciente. ali do coisa e oferece o gancho para o obsessor, para o que for. Então, Sim. você tem que, se você tendo consciência, você domina, se você tiver força de vontade, né? Exatamente. Ô, Fechou. Helena, obrigado, viu? A senhora Não, conectou um ponto Alexandre, eu estou daqui comigo. levantando uma possibilidade, nem sei se é assim, Sim, né? sim. Eu quero fazer uma pergunta para agitar um pouco a nossa compreensão aqui. Porque quando ele falou de gerador elétrico, depois ele faz a conexão com o gerador mediúnico, ele deixa claro que para se gerar a corrente elétrica, precisa provocar uma diferença
entre elétron e nêutrons, né? Para que surja a corrente elétrica, que é o que faz o gerador. E depois ele compara a corrente elétrica com a corrente mento-eletromagnética na mediunidade. Só que não dá a entender que essa corrente de pensamento mento-eletromagnética é gerada por uma diferença. Na verdade, é gerada por uma sintonia de pensamentos, né? O que, segundo a energia elétrica, não gera energia, né? Não faz gerar esse equilíbrio entre as forças. Não sei se vocês entenderam o que eu perguntei. Ô, João, agora, quando o Alexandre estava falando, eu estava pensando nesse pensamento de adesão, de aceitação, né? Porque você imagine, por exemplo, um médium de alto nível espiritual como o Chico Xavier, de repente ele dá passividade a um espírito obsessor, um espírito de baixo, assim, de baixo nível evolutivo, né? Ele está fazendo isso, ele está prestando um serviço, né? Então, ele aceita oferecer o seu instrumento mediúnico, mesmo sem ter sintonia, identidade de vibração. E aí, o que eu acho que o Márcio, não sei quem faz, acho que o Márcio falou da espiritualidade, aí eu acho que, como é um trabalho caritativo, um trabalho meritório, o plano espiritual que faz a acoplagem dessas coisas todas aí, para que, mesmo sem sintonia de ondas, haja a comunicação, né? Mas o assunto é complicado mesmo, né? Pelo amor de Deus, é muito complicado isso aí. Fala, André. O que eu estava interessante que eu estava lendo aqui, eu falei, deixa eu ver se é isso mesmo. Primeiro eu gostei da analogia que a doutora Irvênia fez, desses ganchos, achei muito interessante, porque realmente acredito que é por aí, né? Que demonstra ainda a nossa individualidade ainda de baixa moral, então daí tantos ganchos, né? Pessoal, um minutinho aí, molecadinha aqui, não é fácil não. E à medida que nós vamos nos depurando, a gente pode fazer essa analogia que a gente vai perdendo esses ganchos, né? Porque eu acho que eu vejo assim a sessão mediúnica como uma grande escola, né? Vocês já têm bastante experiência, eu estou aí há quase um pouco menos de um ano, e eu lembro de um caso, enquanto vocês falavam, assim, o espírito falava que ele simplesmente estava na casa da pessoa porque ele viu a moça passar na rua, se afinizou com o pensamento dela, que ele não me disse qual foi, e foi para a casa dela. Ele falou assim: mas eu não faço mal para ela, não faço mal para ninguém. Não sei por que me trouxeram para cá. Então a espiritualidade foi lá pensar ele, tirar ele, que ele estava no lugar errado, né? Olha que interessante. Então, de forma talvez inconsciente, ou né, ela está pensando, a pessoa está pensando, atraiu. Então, é a questão vibratória. Mas aqui dentro do nosso estudo, o que me chama a atenção é o seguinte, que lá desde o primeiro capítulo, a gente vê que o que acontece? A energia elétrica, ela se dá, né, aquela força eletromagnética, ela sai do polo negativo para o polo positivo. Esse é o caminho normal dela. Inclusive, aqui quando ele fala de gerador elétrico, no parágrafo tem 1, 2, 3, 4, quinto, ele fala o quê? Que estabelecido um fio condutor, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo. Eu lembro que existia isso mesmo. Desde o primeiro capítulo com o Vitor, salvo engano, a natural, o caminho natural é sair do polo negativo e ir para o polo positivo. Precisa até confirmar mais para trás lá, mas está escrito aqui nesse parágrafo. E quando ele vem fazer a analogia com o gerador mediúnico, o que ele fala? Quem que é o negativo? É o médium. Quem que é o positivo? É o espírito. Ou seja, então, se o médium não tiver o aceite, não aceitar, não tem corrente elétrica. Porque a corrente sai do negativo para o positivo. Como o espírito é positivo, como o espírito desencarnado é positivo, ele só vai conseguir se comunicar se o polo negativo, que é o médium, aceitar.
Olha que interessante. E nesse último parágrafo que foi lido, o que é o interessante? O que ele deixa claro, fazendo analogia com o gerador lá atrás? Olha, ora, se você quer manter a corrente elétrica, você tem que ter um gerador ali. Quem que é o gerador quando a gente fala do processo mediúnico? Ele deixa claro que o mediúnico, que no caso do processo mediúnico, é o que? É o pensamento constante. Eu até grifei aqui. Está no último parágrafo que o Alexandre leu. Então, o gerador de força, que ele vai fazer analogia agora, na sessão mediúnica, continua sendo o pensamento, continua sendo a matéria mental. É ela que vai ditar se vai ocorrer a comunicação, se essa O, comunicação vai se manter ou não. Achei muito interessante isso daí. o André, Oi, pode falar. olha, lembra de Emmanuel naquele livro, eu não sei, acho que é Pensamento e Vida, que ele fala assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, até eu peguei na internet uma figura de um espelho que está batendo a luz do sol e dali sai um reflexo, né? Bate aquele raio e se reflete, sai. Aí eu imaginei assim, olha, pessoal, isso aí é uma leitura que eu estou fazendo, hein? Quem sabe é assim. Então eu pensei assim, a fonte de tudo é o espírito. Então, as informações que os atributos do espírito vão emitir para o espelho, por exemplo, a vontade, a inteligência, a consciência, manda uns raios lá para o espelho, que é a mente. Bateu lá, para atuar no plano físico, tem que ser o pensamento, só sai um raio que é o pensamento. Então, André, eu acho que o elemento. Eu não sei o que você falou aí, onde se transforma uma coisa noutra é a mente. Porque o agente da fonte, mente. né? A fonte é a mente. A mente é um transformador, porque a fonte de tudo é o espírito. Agora, as informações que o espírito vai transmitir vêm através dos raios lá, sei lá, como bate nesse espelho, e o que sai desse espelho e que vai atuar na matéria é o pensamento, porque você lembra na vez passada, no capítulo lá que eu estudei, estava falando que o pensamento é o agente que vai fazer com que aconteçam todas as coisas, tanto no plano físico quanto no extrafísico. Então, essa imagem da mente como espelho da vida em toda parte, eu acho que faz essa... Está no livro, está em Emmanuel, se não me engano, no livro Pensamento e Vida. É o Pensamento e Vida. Ô, João, deixa eu só dar uma contribuição. Você fez uma pergunta. João, você fez uma pergunta interessante ali sobre, bem, você falou para o gerador que tem que ter uma diferença de potencial, né? E onde está essa diferença aí e qual que é o correspondente no mecanismo da mediunidade, não é isso que foi a tua pergunta? Então, eu estava lendo aqui, ó, e ele fala lá no gerador mediúnico, bem no comecinho, ele fala que o correspondente da diferença de potencial é certa capacidade de junção específica, né? Lá, ó, como uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Então, quando tem a questão da comunicação entre, né, o espírito e o médium, a diferença de potencial é essa certa capacidade de junção específica. Então, eu achei interessante, porque nessa analogia, ela é uma analogia um tanto quanto, né, tem alguns pontos sutis, né, que a gente não consegue ter assim uma correspondência direta. Né? Bem, onde que está a diferença de potencial que vai permitir que os elétrons circulem? Bem, no nosso caso, né, no caso mediúnico, é o pensamento. E você fica pensando, né? Vamos ver se em uma semana eu não consigo refletir melhor. O que seria essa capacidade de função específica? Claro, envolve afinidade, envolve um monte de coisa aí.
Então ele faz muitas analogias, inclusive, né, ele chama de fio condutor. Também ele faz uma analogia do fio do condutor com o pensamento. Então, eu achei muito interessante. Aí eu fiquei pensando, bem, se fosse um biólogo, vamos supor, se fosse um matemático explicar esse mecanismo, com certeza ele usaria, né, mais elementos matemáticos. Como aqui, quem está explicando, vamos dizer assim, deve ser um engenheiro eletricista, um engenheiro elétrico. Então, ele usou essa questão. Mas interessante, né? Cada um liga conforme a área que domina. Achei muito, muito legal esse exemplo dele. Mas, pelo que eu entendi aqui, a DDP do gerador é essa junção de capacidade específica que, com certeza, envolve uma afinidade, né? Agora, doutor Irvênia, só para encerrar minha participação, que eu vou ter que sair, pessoal, outra questão também que dá ganchos, e que a senhora lembrou bem no livro Libertação, é também a questão do remorso, né? Remorso, né, a gente tem na literatura espírita que ela é uma fonte de perturbação muito grande, né? A gente tem, Remorso né, e a culpa, né? culpa. André Luiz fala que são verdadeiras antenas que estão colocadas altas e que os obsessores aproveitam para perceber, né? Bem lembrado, Vitor. Interessante isso do remorso, né, doutor Ivênia? Remorso e culpa, Muito interessante que o Vitor colocou, porque eu acho que o remorso, a gente tem que fazer tudo na vida, procurar ser uma pessoa do bem, né? E não ter remorso, levar a coisa para frente. Porque a pessoa começa, e a pessoa quando coloca aquilo na cabeça, que ela, eu não fiz aquilo, porque, um exemplo, um aborto. Eu tive eu trabalho aqui no plantão, aqui no centro, né? A gente pode falar o que acontece, que é como se fosse um padre ou um médico, né? A gente não fala nada, mas eu vou abrir porque ela falou antes de entrar na sala. E o aborto, essa mulher, quando ela escutou uma palestra que o espírita não aceita o aborto, ela entrou num desespero tamanho. E agora, quando ele falou isso do remorso, eu senti aquela senhora, assim, desesperada. E eu falei, não, eu preciso levantar. Sabe, você tem que, o espírito tem que acolher. Nós espíritos somos acolhedores, nós praticamos a caridade. tá E eu fiquei certo? com aquilo na minha cabeça, enquanto eu não consegui, sabe, chegar num ponto para tentar explicar. Mas nossa, o Vitor acertou na mosca, porque você percebe que tem pessoas que vão definhando, muita gente fala, não acredito, né? É que nem eu falo das drogas, liberação das drogas, eu sou contra até o fim da vida. Eu sou contra até o fim, que é mais um caso que nós vamos ter aí de associação dos alcoólatras e associação dos drogados agora, daqui para frente, que vão liberar, né? Infelizmente. Então, Então, assim, eles, a pessoa definha, né, doutora Ivênia? Ela vai é, definhando. E se não então, tiver alguém para poder levantar um médico, alguma coisa, ou um é, centro espírita, que geralmente é o centro espírita que levanta esse pessoal, né? é. Eu tiro o pecado dela, né? Essa questão do remorso é muito interessante. Agora, a pessoa chegar a ter o remorso é uma etapa boa, Sim. porque naquele caso lá no Mundo Maior, do Pedro e Camilo, né? O Pedro matou o Camilo. Nos primeiros tempos ele não tinha remorso nenhum, nem nada. Depois que aquilo começou, a consciência dele começou a pesar, então aflorou o remorso. É uma coisa boa quando o indivíduo tem remorso, mas ele não pode parar no remorso. O remorso é só uma etapa. Alguém precisa ajudar ele a trabalhar, a encontrar um ressignificado para isso. Uma vez também numa palestra, que não sei se a doutora Marlene estava fazendo sobre aborto, uma senhora também falou que ela não conhecia nada disso tal, e ela tinha um complexo de culpa enorme, coisa. Não foi a doutora Marlene, foi a Nancy Pullman, lá naquela instituição que ela já faleceu, mas não sei se ainda tem em São Paulo, que é de atendimento a crianças e jovens com síndrome de Down, né? Então, ela falou, olha, o que já foi, já foi. Se você fez isso, é porque você não tinha o conhecimento que você tem hoje, o despertamento da consciência que você tem hoje. Então, o que você pode fazer? Você oferece o seu serviço voluntário num orfanato, em alguma coisa, onde você possa ajudar crianças, ou você possa ajudar mães gestantes,
Então, né, através do trabalho, você fazer um contraponto, porque o que já foi, não adianta permanecer no remorso, né? Então, Exatamente. adianta você, que bom que eu reconheci, e eu quero daqui para frente fazer uma outra coisa que seja a favor, né? Quanta gente foi assim, né? Como dizia Chico Xavier, a primeira frase que eu entrei no centro espírita, por isso que eu me tornei espírita, estava escrito lá: você não pode apagar o teu passado, É, mas você pode começar um novo fim. Essa é a é. frase, uma das frases mais lindas que existe dentro de É, todo mas é verdade. O que já o foi, ser humano. passou, passou. Mas você Exatamente. pode começar agora para estabelecer um novo fim, né? Isso é muito bonito. Eu acho linda essa Deixa eu Posso? fazer um. Fala, Márcio. Eu queria fazer um breve comentário, ainda insistindo naquele primeiro ponto, ainda quando estava apresentando as partes do livro. E eu estou achando assim muito significativo, muito bom todos esses comentários, a apresentação do Alexandre que ficou bem ajustada, com vários exemplos do André, do Vitor, do João. O doutor Ivênia também colocou essa questão do inconsciente, que eu acho que é um estudo super profundo para a gente entender tudo isso, né? Porque tem dias, quem participa de reuniões de desobsessão ou atendimento espiritual, que é um novo nome que estão dando hoje em dia, sabe muito bem que tem dias que a gente não está muito bem equilibrado, não está muito bem devido a vários fatores. Tem dia que a gente percebe que flui fácil, flui muito bem, né? A reunião e para cada médium. E aí eu falando daquela questão da diferença de potencial, né? Eu fiquei pensando, bom, se eu acho que o plano espiritual não fica só olhando, ou só trazendo espírito e removendo e encaminhando, mas tem um trabalho intenso, muito maior do que o dos próprios médiums, eu fiquei pensando, bom, se essa questão da diferença de potencial, que a gente falou tanto, e houve a correlação por parte do André Luiz, eu fui fazer uma pergunta para o Google. É, como que é controlada a diferença de potencial elétrico, né? E aí, entre várias questões, eu vi aqui a questão dos transformadores, né? E cada transformador funciona de uma forma diferente do outro, né? Devido à sua composição, a forma como são enrolados os fios, né? Se são primários, ou secundários. A proporção das correntes, né? Depende da relação de voltas que existe dentro do transformador e vários outros fatores. E aí eu descobri aqui numa página de uma empresa que eu acho que achei muito interessante a gente correlacionar as diferenças de funções do transformadores de corrente e transformadores de potencial, que é muito comum a ser usado, porque a energia elétrica ela é continuamente gerada. E para você dar a corrente elétrica e distribuí-la, existe a necessidade de você ter um transformador de potencial que faça o equilíbrio. Eu acredito que talvez mais para frente, né, o livro vai falar sobre isso, e os mentores devem ter equipamentos ou formas de agir com a própria mente deles, auxiliando nessa etapa que a gente viu ainda antes, né? Na questão do gerador mediúnico, né? Eu acredito que exista muitos fatores que influenciem na hora desse, desse momento em que deve ocorrer um equilíbrio, né, do pensamento de aceitação ou de adesão. E eu acredito que é de ambas as partes, tanto do médium quanto do espírito, né?
Então, é isso que eu queria falar, porque eu acho que foi muito rica a reunião de hoje, porque permitiu que a gente enxergasse um pouco melhor a questão da geração dessa, do pensamento esqueci o nome, Bento eletromagnético. movimento eletromagnético. Obrigado, João. E a existência de todo um trabalho do lado de lá da espiritualidade e do próprio médium para que ocorra esse equilíbrio e, finalmente, a aceitação e, consequentemente, a mensagem mediúnica do espírito, né? Deixa eu fazer um complemento, Márcio. Parece que até agora o que a gente leu, a chave de toda a comunicação vem do médium, né? O próprio André comparando o negativo com o positivo, a energia sempre parte do negativo, que é o médium, né? O fluxo energético é do médium para o espírito desencarnado. Então, e fica muito claro que é importantíssima a aceitação. A palavra que repetiu muito é aceitação. E coloca o médium, como a gente usa o termo passividade, que também não é muito correto, dá a impressão que o médium adquiriu uma postura extremamente passiva e ele aceita o espírito de coração aberto, vamos dizer assim. O espírito chega e faz o que quiser. Mas a gente a gente sabe que não é assim, que apesar da aceitação do médium, ele tem sim uma postura extremamente ativa, ele não é passivo nessa relação, né? Então, sabe que me veio, eu gosto de fazer imagens, né, para tentar entender. Quando chega um espírito para comunicar e ele se aproxima do médium, não é o espírito que pede licença e chega e comunica. É como se o médium levantasse, pegasse o espírito pelo braço e puxasse ele para a comunicação. Percebe? Não é uma coisa assim passiva que o espírito toma conta, mas a aceitação é exatamente esse recebimento, está aberto, né? De forma de sentimento a tudo que o espírito vem a trazer, mas da mesma forma que ele está aberto, ele estabelece as regras, né? Então é interessante esse conceito de aceitação dentro de regras, dentro de disciplina, né? Achei interessante também essa visão. Agora, quando vocês falaram que o gerador ele transforma um tipo de estímulo em outro tipo, né? Então, nossa, isso para mim sempre foi um mistério, porque assim, todo o funcionamento do sistema nervoso funciona nessa base. Por exemplo, nós temos no corpo todo, os animais também, estruturas nervosas na extremidade dos nervos, são chamados na parte sensorial, são chamados receptores. Então, é assim, tem os chamados gerais que existem no corpo todo. A gente tem receptor para dor, para calor, para frio, para pressão, para tato, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu pus o ar-condicionado aqui e eu já estou sentindo um pouco de frio, porque eu tenho na minha pele receptores para a diferença de temperatura. Aí o que acontece? Esse receptor, que é microscópico, ele transforma esse tipo de estímulo específico, que é de dor, ou de calor, ou de pressão, ou de tato, seja do que for, em estímulo elétrico. E o que caminha pelo nervo até a medula espinal, depois até o cérebro, é um estímulo elétrico. Quando chega lá no cérebro, em determinadas regiões, que a gente fala assim, que são os transdutores entre o cérebro e a mente, é como se abrisse uma portinha.
Então, o estímulo elétrico, ele se transforma outra vez em outro tipo de estímulo. Então, por exemplo, o estímulo de pressão, ele é captado lá, ele sobe pelo nervo como estímulo elétrico. Quando chega lá na área do córtex cerebral, ele é transformado outra vez em estímulo de pressão. E aí a gente sente uma diferença de potencial, fala, não, está apertando muito. Ontem mesmo, quando mediram a minha pressão, eu falei, ai, tem essa borracha, esse negócio que eles põem, eu falei, está demais, né? Mas quando a minha pele recebeu isso, até chegar no cérebro, esse estímulo foi transduzido em estímulo elétrico. E lá no cérebro foi transduzido outra vez em estímulo de pressão, né? Isso é um mistério. A ciência não sabe como é feito isso. Então, Alexandre, em todo lugar, eu acho que no corpo, no cérebro, na comunicação mediúnica, existem esses geradores, esses transformadores, né? Isso é uma coisa, assim, absolutamente impressionante. Como tem, que são mistérios, né? Como é que um receptor de dor, ele vai pegar esse estímulo, aí caminha pelo nervo como estímulo, ele vai transformar em estímulo elétrico, chega lá no cérebro, na área que recebe essa sensação, transduz outra vez para a gente interpretar como dor. Assim mesmo, tem vários tipos de dor, tem a dor profunda, a dor somática, a dor visceral, né? Porque quando você sente dor, você é capaz de dizer, o médico pergunta, essa dor é assim, é aguda, como se fosse uma coisa, ou é uma dor quente, difusa, né? Olha, tudo é um mistério, assim, que para nós, a nossa mente ainda não tem capacidade de perceber. A gente já identificou que é um mistério, que é um grande passo, Sim. mas a gente ainda não decodifica. A gente não sabe como isso acontece, né? Isso é um mistério totalmente. Olha, tanto tudo é mistério que hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira, quando eu fui no retorno do médico me operou a catarata, e eu falei assim para ele, o doutor Carlos, o senhor já atinou para o fato que o senhor dedicou toda a sua vida profissional a trabalhar com uma bolinha de 2 centímetros de diâmetro, que é o olho, né? Sim. Eu falei, mas o que atraiu o senhor para isso? Não foi essa bolinha, foi o mistério que existe na função dessa bolinha. Porque você está com o olho fechado. Quando você abre o olho, Alexandre, você vê cor, você tem dimensão do espaço, da distância, da profundidade. É um mistério como o olho, através dos receptores da retina, faz essa transdução na nossa mente. É um mistério. É um total mistério. Porque o que leva um médico a falar, não, de todos os órgãos do corpo, eu vou dedicar minha vida profissional a 2 bolinhas de 2 centímetros de diâmetro, né? É porque atrás disso, atrás dessa parte da matéria, tem um mistério intransponível. Agora, o que o médico faz? Ele vira um técnico que dentro dessa bolinha, ele fala, bom, essa lente aqui que tem, que é o cristalino, ela está opaca, eu tiro essa lente e ponho outra, uma prótese, tanto que eu estou de óculos escuro, porque para mim está insuportável a luminosidade, né? Porque eu estava acostumada nos últimos anos a enxergar com uma lente que estava leitosa. Agora ele fala, não, então eu já sei. Aí ele pega, ele trabalha com as partezinhas dessa bolinha para facilitar a manifestação desse mistério, que é a visão. Que é uma coisa absolutamente assim, inimaginável como é que isso acontece, né? Exatamente. Doutor Ivênia, só comentando uma coisa. Um dia, logo que eu comecei no grupo, eu falei para a Sheila assim, eu me considero, ou nós da doutrina espíritas, privilegiados. Então, hoje, doutor Ivênia, eu repito isso, eu me considero um privilegiado
de estar nesse grupo, de estar nesse estudo. Escutando o André, escutando o Márcio, o João, todos eles, o Vitor, a Virgínia, a senhora. E a senhora sendo uma neurocientista, falando que é um mistério, então fica muito mais claro para nós. Porque as coisas vão se revelando aos poucos. E É, nós temos que ter esse conhecimento para poder enxergar como a senhora enxergou o oftalmologista. Eu falo, puxa vida, ele se dedicou àquela bolinha? Não, é um mistério que tem. Por que que se a gente consegue enxergar azul, amarelo, verde, ou por que que a gente tem essa amplitude toda? Ele se olha, dedicou a isso, como a a ve- senhora se dedica à sua função também, é né? um mistério, mas tudo é mistério, né? É E o que lindo. atrai a gente no estudo é o mistério. A Sim, própria vida, Alexandre, o que que é a vida? é um mistério. A ciência não sabe o que é a vida. Não, com certeza. Esse é o primeiro mistério. É. Então, a gente vai atrás do mistério e a gente não tem ainda capacidade, nem de inteligência, nem de nada, para nem começar a levantar a ponta do véu do mistério, né? Mas a gente sabe que é por ali. A gente Exatamente. está a caminho, né? Com certeza. Agora, Eu então, espero, né? eu estou percebendo, Alexandre, assim, que essas coisas todas funcionam como, né, João, em leis universais. Então, por exemplo, assim, o funcionamento de um organismo vivo que tem vida, que já é um mistério por aí. Então, ele tem mecanismos que se repetem. Então, o que você mostrou hoje para nós, então, assim, o pensamento de adesão, é tudo essa coisa do gerador. Quando o Vitor falou que o gerador é um transformador, então, assim, os receptores de dor, de tato, pressão, de visão, de tudo, são geradorzinhos microscópicos. Sim, E no cérebro existem estruturas que também são geradores, correto. que transformam um tipo de estímulo em outro tipo de estímulo. Então, é todo mistério. Agora, como isso acontece, a gente não sabe, né? Essa Comparando, chamada em neurociência, Alexandre, é chamada transdução neuropsíquica e psiconeural também é outro mistério. Por exemplo, a vontade. A vontade, então, está no terreno do psiquismo. Ah, mas eu estou com vontade, eu estou com sede, eu quero tomar água. Como essa vontade vem e ela estimula o meu cérebro e o meu braço para levantar o copo d'água e tomar água, houve uma transdução entre a parte do psiquismo e o cérebro. Então, essa passagem do estímulo da vontade que está no psiquismo para atuar nos neurônios do cérebro, como isso acontece também não se sabe. Não. E vice-versa, né? Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta para o André e para a senhora. Então, É. no cérebro, na realidade, como a senhora fala que existem esses receptores, né, que mandam, então, assim, você como engenheiro, André, o cérebro seria o quê? O dínamo ou o gerador? Hum. Não, agora não na parte espiritual, na parte. Então, Não, aí, o cérebro, assim, eu não sei O responder. Alexandre, ô João, eu hoje acho ele que tá que tá, hein? os mentores, os espíritos mentores aqui do trabalho, acho que estão às gargalhadas, É. falando, mas essas Não, crianças aí, pelo amor de Deus, como dão trabalho. eu vou deixar para a doutora Irvênia, mas eu vou dar minha Tá opinião bom. pessoal, que não é baseado em estudo nem nada. O cérebro, ele é uma ferramenta do espírito. Tá Ponto. certo, é isso mesmo. Tá, sim. Agora, a complexidade envolvida nisso está muito aquém do que eu possa imaginar, né? Mas tudo provém de nós, espíritos. Então, não é o cérebro, é pelo cérebro. Então, o cérebro é o meio, É um meio né? de. É assim que que eu vejo, Tá né? Agora, certo, tá certo. como minha vontade faz com que o cérebro opere e faz com que o corpo vá. Aí, essa complexidade, a própria ciência, ela explica em parte, mas também não sabe tudo, né? Mas eu vejo dessa forma. Assim, e vou te dizer, para esta encarnação, está ótimo para mim isso. Porque é isso que
a gente está vendo aqui é um negócio, assim, é muito mais complexo que a gente possa imaginar, né? Agora, o doutor Irvine é que conhece a parte científica aí. Não, então, André, aí, na Biblioteca do Centro Espírita, aí de Tobi, tem esse livrinho meu aqui, olha, A Alma dos Animais. Olha, Alexandre, nesse livro eu falo dos transdutores cerebrais. Então, é assim, eu encontrei um autor só que dá nome a essas estruturas do cérebro que fazem essa passagem do estímulo neural que está no cérebro para o psiquismo e vice-versa. Então, ele fala que existem 3 áreas no cérebro que são transdutoras. A primeira delas é aqui o lobo frontal. Então, é assim, o lobo frontal é uma instância especializada em fazer a transdução de tudo que diz respeito a funções cognitivas, do raciocínio, da inteligência, do aprendizado, essa coisa de cair a ficha, você entender o que está acontecendo. O transdutor disso é a chamada área pré-frontal. Nos lobos frontais é a parte mais anterior. No processo evolutivo, é uma parte mais recente e de complexidade estrutural muito mais intrincada do que outras áreas. Depois, outra área é aqui assim, olha, entre a região parietal, que é aqui em cima, a occipital, que é na nuca, e em cima da orelha, que é a temporal. Os antigos anatomistas, olha, põe a mão na cabeça de vocês, aqui não tem parece que uma saliênciazinha? Os antigos anatomistas chamavam de encruzilhada POT, parieto occipito temporal. Essa região ela é transdutora de funções ligadas à noção espacial, à compreensão da linguagem simbólica e também é esquema corporal. Então, por exemplo, se alguém chega para você e fala, fecha os olhos e pega o seu braço e põe atrás das costas e fala para você, onde está o seu braço direito? Você sabe que está atrás das costas, né? Então, essa noção espacial, essa noção corporal das partes do corpo, por exemplo, a gente engorda ou emagrece, às vezes você fala assim, nossa, esses dias eu estou amanhecendo com o rosto meio inchado, aí eu vou escovar o dente de manhã, me olho no espelho, você fala, nossa, você parece que nem se reconhece, né? Então, então, a área que faz essa transdução é essa área aqui. Agora, tem uma outra área que ele chama que o Penfield ele deu o nome de sistema centroencefálico, é a parte mais baixa do cérebro, que ela é por ali, André Luiz também fala, que a conexão do espírito com o cérebro se faz através dessa região, que é a mais baixa, né? Então, uma das áreas desse sistema mais da parte inferior do cérebro é o tálamo. Então, André Luiz, isso aí nessas lives que eu fiz, tem esse material aí. Então, ele fala assim, que o espírito atua no cérebro, não é diretamente no córtex cerebral, é na região talâmica, em algumas estruturas dessa parte mais baixa, principalmente o tálamo, a glândula pineal e o tronco encefálico. Sim. Pessoal, É uma parte que você continua da medula. Você está vendo o tempo, né, João? nós temos outra turma agora. Peraí. Então, deixa eu acabar. Então, André, esse autor que eu encontrei é o professor Raimundo Mano Vieira, na tese dele que ele fez na Escola Paulista de Medicina em 1985. Aliás, eu tenho essa tese até autografada. Foi o único autor que eu encontrei, Alexandre, que dá nome para essas estruturas. Ele fala, são transdutores cerebrais, quer dizer, são geradores, né? Na linguagem aí da física que o André falou, o Vitor falou, né? São geradores.
Mas é muito mistério mesmo, né? Isso aí para a gente, ó. A gente sabe que está no caminho, mas para chegar lá vai demorar muito ainda, né? Acho que para mim umas 10 encarnações, no mínimo, para começar. Aí Mas eu mais umas concordo 10 com para você, continuar. eu também estou privilegiada, porque a gente, quando estuda em grupo, vem uma coisa de um, vem de outro, isso enriquece o nosso estudo, né? Com certeza, com certeza. Bom, Bom, então eu quero pedir para o. Já que o Alexandre é tão privilegiado, eu dar o privilégio dele fazer a prece. Pode ser, Alexandre? sobrou. Nossa, é sempre um prazer, João, porque a gente se sente tão acolhido por vocês, né? Eu estava tão nervoso no começo, e agora a calmaria é tamanha que, sabe, é gostoso. Ana, boa noite, viu? Pessoal de Itubi também, boa noite. Então, vamos lá. Então, nesse instante, vamos continuar elevando o nosso pensamento no nosso querido Mestre Jesus, agradecendo essa grande oportunidade de estar reunidos em seu nome, agradecendo aos mentores do Centro Espírita Luz e Caridade de Itubi, que nos envolvem nesse instante, nos ajudando e auxiliando nos estudos desta noite. E assim, mestre amado, mestre amigo, aos nossos mentores, peço licença humildemente para encerrarmos os estudos desta noite e que lá em Tubi o pessoal possa dar continuidade aos estudos, que sejam também agradecidos por esses mentores espirituais desta casa bendita. Que assim seja, graças a Deus.